Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje você vai aprender a fazer esse babado. É uma técnica bem interessante de fazer que você pode aplicar em qualquer lugar que você quiser fazer um babado. Se você gostar do vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like. E se você quiser ajudar o canal a crescer, tem a forma de você fazer qualquer doação a partir de R$1 ou participar também do clube de canais, que o botão está logo abaixo do vídeo. Eu tenho postado vídeos toda segunda-feira às 19h30. Eu espero que você esteja sempre aqui comigo e vamos lá para a aula de hoje. Para fazer o molde do babado dos decotes, você vai precisar do molde da peça onde o babado vai ser aplicado. Como exemplo aqui, eu vou utilizar o molde da blusa base, mas no seu caso você vai utilizar o molde da peça que você vai aplicar o babado. Então, de repente, o seu modelo aí, você precisou de descer aqui no decote, ou diminuir o ombro, ou fez alguma alteração na cava, enfim, é um modelo já pronto para ser aplicado o babado. Como esse babado é só no decote, então eu peguei o meu molde frente, encostei ele aqui na reta do papel e copiei o decote, o ombro, eu até copiei a cava, mas nem precisa. E no meu molde costas eu fiz a mesma coisa, só que eu virei para cá, porque os dois moldes estão para o mesmo lado, aí para facilitar depois eu fiz a mesma coisa, ó, encostei o centro costas aqui, copiei o decote, o ombro e, como eu falei, um pedaço aqui da cava. Aí ficou assim. E aí é bom escrever, para não se perder depois, escreve, no caso aqui é frente, então eu botei centro frente e aqui centro costas. Coloca onde é ombro para facilitar. Agora eu preciso de saber qual é a largura do meu babado. Eu escolhi aqui o valor de 8 centímetros, mas isso aí vai depender muito do seu modelo. Tem babados mais estreitinhos, tem babados mais largos, você tem que ter essa noção. Por exemplo, se o seu babado vai pegar na reta do ombro, se ele vai pegar mais para baixo, se ele vai pegar mais para o meio. Então, definindo a largura do babado, agora eu vou colocar essa largura seguindo aqui os decotes. Faço isso na parte da frente e na parte das costas. E também você tem que observar se o seu babado ele tem a mesma largura por igual, porque tem babado que começa estreitinho e vai aumentando, tem babado que é todo igual frente e costas, e tem babado que ele começa largo e vai diminuindo. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer igual. Eu escolhi aqui 8 centímetros, aí eu vou seguir os decotes da seguinte forma, ó. Vou colocar a régua aqui e vou marcar 8, 8, 8, 8, 8 até aqui no final do ombro. Faço a mesma coisa do lado de cá, ó. Marco 8, 8, 8, 8, 8, depois eu ligo os pontinhos marcados. Agora eu vou recortar. Agora eu preciso saber se o modelo do meu babado ele tem volume só na parte de baixo ou se ele tem volume também na parte de cima. Eu vou fazer primeiro um com volume só embaixo. Para eu aumentar o volume na parte de baixo, que é onde eu quero o volume aqui no babado, eu preciso de fazer algumas marcações. Para isso, eu vou fazer da seguinte forma, que eu acho mais fácil. Eu vou pegar a parte de baixo aqui do babado, vou encostar ponta com ponta e marcar o meio. Aí eu dou um risquinho aqui. Depois eu meço dessa ponta até o meio. Faço isso dos dois lados. E aí eu dou risquinho também. E agora no olho mesmo eu vou marcar metade de cada pedacinho. E agora eu vou riscar daqui até em cima, ó. Não precisa ser muito certinho não. Se você quiser medir, você mede. Eu vou riscar sem medir mesmo. Faça a mesma coisa com outro babado.
Depois de riscado, agora eu vou cortar daqui de baixo até bem próximo à beiradinha aqui em cima. Vou fazer isso com todos os riscos. Eu enumerei aqui as partes antes de cortar, porque se caso perder algum pedacinho, fica mais fácil de identificar. O ideal mesmo é até colocar aqui, essa parte aqui é molde frente, então o ideal é colocar assim, 1F, 2F, 3F, e a mesma coisa fazer na parte das costas. Então, 1C de costas, né? 2C, 3C e o F aqui de frente. E aí fica melhor se caso perder as partes, você sabe qual pedaço se encaixa. Então agora aqui eu pego o molde, pego o centro-frente dele, encosto em alguma parte reta. Aqui o meu molde, o meu papel está retinho, mas se você não tiver um papel reto, você faz um risco reto para encostar aqui o centro-frente. Então vou encostar aqui, ó, centro-frente, e aí vou colar o primeiro aqui, depois eu explico o resto. Então, vou abrir aqui mais um pedacinho, porque tá vendo que eu não cheguei o corte até lá em cima, então ele não tá abrindo. Então tem que chegar o corte bem próximo ali, sem destacar. E aí eu vou abrir cada parte aqui o tanto que eu quero. Vamos dizer que seja 3 centímetros, aí eu faço 3 em cada pedacinho desse. Eu repeti o mesmo processo aqui no molde costas, só que aqui no molde frente eu tive que emendar um pedacinho do papel. Nesse aqui eu fiz um risco, mais para cá um pouquinho, e aí colei aqui o centro costas e aí fui fazendo o mesmo processo. Não precisei de colar. Na hora que eu não pensei só em encostar aqui na linha, mas enfim, o importante é dar certo. O resultado aqui tem que ficar a parte de baixo abrindo no babado. E eu coloquei 3 centímetros em cada abertura, mas esse valor pode variar. Quanto mais embabadado você quiser, mais você tem que abrir aqui. E se for um babado mais suave, você faz com menos centímetros em cada pedacinho. Agora eu vou copiar aqui a parte de baixo, ligando as partes cortadas. Então eu venho aqui, ó. Aqui o meu tá com a fita adesiva, não vai aparecer muito bem não, mas depois é só refazer na hora que for tirar essa parte aqui, ó. E agora é só arrancar esses moldes aqui, que tá tudo cortadinho. Aqui quase que eu dou um erro, porque o certo é você escrever antes de começar a puxar, né? E aí eu puxei depois que eu lembrei, aí como eu encostei aqui o centro costas nessa linha, ficou fácil. Aí eu coloquei centro costas e aqui ombro. Aqui já na hora que eu fui puxar eu lembrei, então eu botei centro frente e aqui o ombro. E aí se tiver dado alguma falha que normalmente dá aqui, ó, no meu aqui não deu porque é pequenininho o molde, né? Mas molde maior vai dar uma quina aqui, um buraquinho, então você tem que acertar fazendo a curva harmoniosa, que é como se você estivesse emendando um desenho no outro. Então vamos dizer que tivesse dado um dente assim, ó. Você vinha e faz aqui, ó, tampando a falha que deu aqui. Se tiver ficado falha na parte de baixo também tem que refazer aqui. Agora é só cortar. Depois de prontos os moldes, você vai medir com a fita em pé tanto os decotes dos babados quanto da peça que você vai aplicar. Para isso você faz assim, ó, com a fita, coloca ela em pé assim, ó. E aí mede certinho, desde o começo até o final aqui. E aí tem que estar batendo o babado das costas com o molde das costas, o babado da frente com o molde da frente. Se o seu molde já tiver com margem de costura, tem que descontar a margem. É só mesmo a medida do molde, sem a margem de costura. Se der uma diferença entre o decote aqui do babado e o decote da peça que você vai aplicar, e essa diferença for pouquinha, não tem problema. Por exemplo, se a peça aqui do babado estiver maior, você vai passar um ponto de franzir aqui
e espalhar o franzido de jeito que não dê preguinhas, ou seja, você vai embeber o babado e aí vai conseguir encaixar o babado no decote. Se aqui estiver menor do que a peça que você vai aplicar, você coloca o início aqui, ó, ombro com ombro, centro costas com centro costas, e aí por esse tecido que está no viés, ele vai ceder um pouquinho. E aí você consegue encaixar o babado no decote, mas essa diferença tem que ser bem pouquinha, meio centímetro, no máximo aí 1 centímetro, mais que isso já não dá, e você tem que rever onde você errou. Eu já passei aqui os moldes a limpo e coloquei as informações e as margens de costura. Na hora que você está criando aqui o babado, para definir a largura, você já pode contar com a margem para colocar a bainha aqui, se você quiser. Então, no meu caso, que eu coloquei 8 centímetros de babado, eu poderia ter colocado 9 para colocar aqui já a margem de costura para fazer a bainha. Como aqui embaixo a gente não faz, geralmente a gente não faz uma bainha muito larga, pelo fato do tecido estar enviesado, então eu colocaria aqui 1 centímetro, que serve para você fazer uma bainha lenço ou colocar um viés, por exemplo. E aqui no centro costa, nos ombros, tanto do molde costas quanto do molde frente, eu coloquei a margem de costura porque não dá para cortar esse modelo aqui de babado na dobra do tecido. Então tem que colocar margem. Aqui também por dentro, onde vai ser o decote, também tem que colocar margem de costura. E aí eu coloquei o fio do tecido baseado nessa linha aqui, ó, só encostar a régua nessa linha ou considerar essa linha como fio do tecido. E aí você vai cortar cada uma dessas peças 2 vezes. E é bom sempre colocar o nome correto na peça. Então aqui é babado decote costas, aqui é babado decote frente. Eu cortei aqui no tecido para você conseguir visualizar a quantidade de volume que esse babado fica, acrescentando 3 centímetros em cada abertura como eu fiz. Fica um babado bem bonitinho. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Essa técnica serve para qualquer lugar que você quiser aplicar o babado. Só basta você copiar o local onde ele vai ser aplicado, como eu expliquei na aula. Eu vou ficando por aqui, mas deixe um versículo da Palavra de Deus para você meditar. Assista os 2 vídeos que estão na tela. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!